Boa tarde, meu nome é João Pires Boa tarde, meu nome é Eli Silva, e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Som da Fênix. do nosso e o vosso podcast. Mano, deixa-me brilhar. Força. Peço Bem, desculpa. e mais uma semana se passou e estamos mais uma vez muito contentes com todo o vosso feedback e ainda para mais, a nossa seleção apurou-se para o Mundial, não é verdade? Bem, e hoje temos aqui connosco uma convidada especialista numa área que tem dado muito que falar por diversas razões que vamos abordar a seguir, não é assim, Eli? É exatamente isso. A doutora Iana, 37 anos, certo? Correto. Formada em Psicologia, mestrados e assim, que depois poderá referir à frente, e exerce atualmente há 10 anos a função de psicóloga. Boa tarde, doutora. Olá, Bem-vinda ao boa nosso tarde. podcast, ao nosso consultório. João. Né? Vamos fazer aqui o nosso Yes. consultório. E papel invertido, não é? Porque É verdade. Hoje nós habitualmente somos é ao doutores. contrário, não é? Sou eu que faço perguntas, não é? Eu hoje tenho que estar preparada, não é? Para me fazerem as Mas perguntas a mim. não está nervosa, pois não? E um psicólogo também fica nervoso ou não? Também somos humanos, ou será que não somos? Pá, vamos ver, vamos ver. Pronto. Às tantas eu não ver. choro. Não é? Bem, e começando então pelo início, né? Outra vez. Deixa eu estar, pá, deixa-me brilhar. Não, brilha. Esta paixão pela psicologia, tipo a vocação em si, já vem desde pequena ou só... Como é que apareceu isso? Não foi desde pequena. Vou tentar resumir isto, não é? De forma a que não seja demasiado, não é? Aborrecida, não é? A partilhar um bocadinho a minha história. A minha paixão desde sempre era ser professora, ou seja, foi sempre isso, não é, que eu desejei até mais ou menos ao 10º ano. Entretanto cheguei ao 10º ano, não é? E decidi que afinal não era professora que queria ser, mas também ainda não sabia que queria ser psicóloga. Quando acabei o meu 12º ano, estava na dúvida entre fazer Direito ou Informática e talvez a Psicologia, mas isso estava em último recurso. Entretanto, decidi suspender os meus estudos, já acabei o 12º e fui trabalhar. Queria ser independente, ou seja, sempre ambicionei desde muito nova não depender dos meus pais e fui trabalhar. A minha primeira profissão foi como assistente administrativa, em que tive mais ou menos 1 ano e meio a trabalhar nessa área e depois ingressei na área comercial. Ou seja, fui diretora técnica de uma empresa de venda de catálogos por cosméticos e foi aí, não é, porque eu geria uma equipa, não é, em que consegui beneficiar de imensas formações na área da motivação e da liderança e que numa dessas formações eu descobri que era a psicologia que eu queria fazer para a minha vida. E com 21 anos, não é, inscrevi-me para fazer o exame, na altura ainda era de psicologia, e entrei em 2006 na Universidade do Minho em Psicologia. Então, na sua juventude, digamos assim, nunca pensou ser psicóloga, pois não? Não. Apesar de sempre gostar de interagir com os outros, gostar de ajudar os outros, não é? Pois. Nunca foi a psicologia a minha primeira profissão. Só depois é que descobriu que estava lá o Só talento. mais tarde, não é, que descobri que foi a psicologia. Acho que aqueles 3 anos em que eu não estava a estudar, não é? Estava a trabalhar, não é? A ter experiências profissionais, é que me fez descobrir exatamente aquilo que eu hoje sinto paixão a fazer. Eu nasci para ser psicóloga e descobri isso porque tive oportunidades de ter outras experiências diferentes e gosto imenso, adoro aquilo que faço. Ou seja, a minha candidatura para a universidade não tinha muitas dúvidas, era Psicologia, Universidade do Minho, Psicologia, Universidade do Porto, e pus Ciências da Educação em terceira opção, não é? Alguma coisa não correr tão bem. Claro. Não é? Mas felizmente conseguiu. Entrou sim, aqui, não é? Sim. Na segunda fase. A primeira fase entrei em Ciências da Educação, não é? Ali por um bocadinho, não é? Mas na segunda fase entrei na Universidade do Minho, às vezes partilho isto com os alunos, não é, da Escola Secundária de Paredes, em que lhes digo sempre assim, não se esqueçam que há uma segunda fase. Temos uma primeira fase, não é? Em que poderemos não entrar no curso que queremos, não é? Mas há uma segunda fase no mesmo ano, ou seja, é um mês depois, e que nada vos impede de conseguir entrar no curso que vocês ambicionam. E eu tenho uma coisa muito curiosa, não sei se contei, não é? Já alguma de vocês, que eu entrei na primeira fase em Ciências da Educação e tive 1 mês, não é, na Universidade do Porto, e lá me fui eu candidatar à segunda fase e na altura não era por via digital, ou seja, era entrega, não é, pessoal num departamento lá em Braga.
eu tive alguém do outro lado do balcão a dizer que não valia a pena eu me candidatar à segunda fase porque as vagas tinham sido todas preenchidas e que não adiantava eu gastar o dinheiro e que para eu desistir. E eu pedi à pessoa, não é, para aceitar a minha candidatura, não é, porque queria, mesmo sabendo que as vagas estavam todas ocupadas. E o que é certo é que... A verdade é que eu entrei. Exatamente. Não é? E sou imensamente feliz e fui imensamente feliz ao longo dos 5 anos de mestrado que fiz. Na altura especializei-me em Psicologia Clínica e só depois mais tarde é que descobri também o interesse pela Psicologia da Educação, que curiosamente, não é, vai de encontro um bocadinho à profissão que eu sempre idealizei desde sempre. O ensino, claro. não é? Fui para uma escola, talvez porque isso era importante também Claro. na minha carreira Exatamente. profissional. E para darmos início a este tema de Psicologia, tenho aqui uma questão que é: o que é Psicologia? Porque há muitas pessoas que confundem Psicologia com uma ciência e outras com um tipo de filosofia. A Psicologia é uma ciência. Ou seja, porque há pessoas que pensam que por várias premissas deduzes um todo. Por isso acho que não é? vai, eu, Um tema. para completar, Sim, por sim. exemplo, nós no 12º temos Psicologia. E a maior parte da matéria de Psicologia é mais relacionada com a filosofia em si. Enfim, damos diversos filósofos e assim. E, no entanto, temos a outra parte que é vermos a Psicologia como uma ciência. E, portanto, o que é a Psicologia? A psicologia é uma ciência, não é? Que estuda o ser humano, não foi desde sempre uma ciência, mas depois ficou considerada a ciência e separou-se daquilo que era a filosofia, não é? Ou seja, no 12º, os conteúdos da psicologia, não é? É uma introdução à história daquilo que é da psicologia, não é? Que é como é que ela começou, quais é que foram, digamos assim, os primeiros pioneiros daquilo que é a psicologia, em que se veio provar, não é? Que é uma ciência, não é? Claro. Bem, e prosseguindo então o raciocínio, e você já falou um bocadinho disto, mas... Então, a sua vida continuou. Conseguiu entrar... Estou aqui. Continuou. Conseguiu entrar na Universidade do Minho, felizmente, depois de lutar, né? E há que Dá falar mérito. disso, há que dar mérito a isso, porque realmente é incrível. E então, durante o curso, sentiu-se sempre bem, gostou sempre do curso, e após o término do curso, foi fácil arranjar uma saída profissional? Vamos ao início, não é? Eu entrei ou seja, no primeiro ano de Psicologia na Universidade do Minho a querer ser psicóloga da Justiça. Da Dizia- Justiça? Da Justiça, ou comportamento desviante, como chamam na Universidade do Porto. Entretanto, não é, fui-me deparando com várias unidades curriculares distintas, não é, porque o meu currículo ainda era muito diversificado daquilo que é agora, em termos da psicologia, e depois fui efetivamente descobrindo que era a psicologia clínica aquilo que eu me queria especializar. Para mim, todos os 5 anos foram gratificantes porque é aquilo que eu senti, e às vezes ainda, e sinto isso muitas vezes, já passaram 10 anos, não é, que terminei o curso, não é? É que era mesmo aquilo que eu queria fazer, ou seja, senti-me sempre gratificada, sempre motivada. Não quer dizer que uma ou outra unidade curricular não fosse desinteressante. Claro, há Sim, sempre. há sempre isso. Era. Exatamente. Há Era. sempre. A fase menos boa no meu percurso académico foi fazer a tese de mestrado, porque para mim foi uma tarefa solitária. Não é? Havia pouca interação, não é? Entre os pares, entre os professores, ou seja, dependia muito de nós, havia muita observação clínica e depois muita análise de dados, e o estar em frente a um computador a escrever uma tese não é propriamente uma tarefa para mim, não é? Claro. Muito gratificante. Mas em termos de dificuldade, como estava motivada, foi mais fácil, não é? Foi mais fácil nesse sentido. Foi, mas é aquela que eu considerei mais aborrecida. Não é? Agora, em termos do término do curso, não é? Eu terminei o curso e não arranjei logo no imediato, não é? Trabalho, não é? Ainda estive ligada à investigação também durante algum tempo, alguns meses, na Universidade do Minho, não é? E em termos de quanto tempo é que eu demorei a arranjar trabalho remunerado, porque voluntário eu arranjei logo 2 meses depois, não é? Estive ligada a uma instituição em projetos de voluntariado, foi a minha primeira experiência logo em 2012. Agora, remunerado foram 7 meses depois, não é? 7 meses depois, não é? Em que depois faço o estágio à ordem e desde aí nunca mais parei. Ou seja, eu acabei o meu curso em 1 de março de 2012, curiosamente faço anos no dia seguinte. Ou seja Já apontámos. É. Apontámos. Em abril, ou seja, estava quer nos projetos de investigação, quer em voluntariado, e 7 meses depois não é, estava com trabalho remunerado até hoje.
Não posso dizer que a minha carreira foi feita de uma forma fácil. Eu ainda estou no meio de carreira, não é? Eu já tenho 10 anos de carreira, ainda sou uma jovem, não é? E é. E, entretanto, fui tendo bastante experiência, não é? Ou seja, não sei se posso falar um bocadinho dela, não é? Sim, é Pode, mesmo isso que íamos... Era mesmo isso que nós íamos pegar. Trabalhei numa instituição durante um ano, não é? De forma voluntária, não é? Ou seja, na área de carência social e também económica, não é? Depois, entretanto, entrei em clínica privada, não é? Na área das dificuldades de aprendizagem, e foi aí, não é, que eu depois também me decidi especializar na área de contexto escolar. Depois trabalhei também numa associação, não é, que é uma resposta social, que era o CAFAP, que é um centro de apoio à família e aconselhamento parental, em que trabalhava maioritariamente com famílias em risco, ou seja, eram casos sinalizados na CPCJ, Tribunal Família e Menores, DGRS, que é a Direção-Geral da Reinserção Social, e estive ligada a essa instituição mais ou menos 3 anos. E isso deu-me, de alguma forma, muita experiência, não é, em lidar, não é, com alguma da disfuncionalidade que existe, não é, em termos de carência social também, económica e também emocional. Okay. Não, força, estás à vontade. Sente gratidão em ajudar e saber que as pessoas ficam melhores após o seu tratamento, digamos assim. Ou seja, essa gratidão, o que é que sente quando está a ajudar uma pessoa e sente que essa pessoa está mesmo a receber o apoio todo? Isso depende muito da outra pessoa, não é? Eu costumo fazer uma metáfora, não é, entre o psicólogo e o cliente, ou o aluno, ou o paciente, não é? Dependendo, não é? Em que eu, não é, sou o motor e a pessoa é o condutor, não é? Que é, por mais que o motor não esteja é preciso haver vontade, funcionar, não é, que seja bom, se o condutor não souber conduzir, não é, claro, será difícil atingir o sucesso terapêutico. Ou seja, há uma díade, não é, que é estabelecida ao longo de todo o processo terapêutico, e é essa relação, não é, que eu estabeleço com todas as pessoas que já acompanhei e que acompanho, são cruciais ao sucesso, não é? Sinto-me obviamente bem, feliz, não é, por ter feito a diferença em algumas pessoas, não é? E vou dar um exemplo, não é? Isto acontece muito na escola, não é? Que é quando eu marco um atendimento e os alunos esquecem de ter comigo, eu vejo isto como positivo. Esquecerem-se de mim é bom. Porque não tem necessidade. Porque não é tem sinal, necessidade. Exatamente. Que o problema, não é, de alguma forma, Sim, está visto desse ponto, está diminuído. Às vezes eles vêm, desculpe, ser esquecido, assim, não faz mal teres-te esquecido de mim. E eles ficam assim, às vezes, a olhar para mim, não é? E assim, eu é que não me posso esquecer de ti, não é? E obviamente, nunca me esqueci, nunca falhei e até num porque atendimento o assunto mental não é aquele assunto como se fosse uma medicina de outra coisa qualquer, não é? Parte muito da pessoa, não é? Toma lá um medicamento, um tratamento e ficas sarado, não é? É mais um preciso processo, haver uma vontade. Sim, um processo e a mais trabalhado. psicologia é bem mais desafiante do que isso. Como dizia um grande professor que eu admiro, não é, o professor Óscar Gonçalves, prescrever medicação é fácil, fazer psicoterapia é difícil. Porque é fácil passar uma receita e dizer tome isto durante estes dias. Ou meses, ou anos, não é? Porque existem pessoas que precisam de tratamento farmacológico durante muitos anos. A psicoterapia, não é? Dependendo da área de intervenção que o psicólogo utiliza, a minha área de especialização é a terapia cognitiva terapia cognitiva comportamental, seja mudança de pensamento ou reestruturação de pensamento, este é o termo certo, e a mudança de comportamento é preciso tempo, ou seja, ninguém fica bem também de uma semana para outra, claro. Não é? Dependendo, obviamente, daquilo que é a problemática, ou seja, se estivermos a falar de uma ansiedade, uma fobia específica, medo de dormir sozinho, vou dar o exemplo, é uma das áreas de intervenção que já fiz imensas. Eu consigo dizer quantas sessões é que eu preciso, não é? Para que aquela criança fique estável. Agora, uma sintomatologia depressiva pode precisar de meses ou anos. E no seu percurso, sabemos também, não faço ideia como, que escreveu alguns artigos para revistas científicas. Como é que isso surgiu? Porque fui auxiliar de investigação na Universidade do Minho logo que terminei a minha tese de mestrado e fui coautora, ou seja, não fui propriamente a responsável pela escrita individual, ou seja, eu juntamente com outras pessoas, não é?
escrevemos, não é, alguns artigos que eram publicados em revistas nacionais e internacionais, não é? Porque na altura, ou seja, quando estava ligada à área de investigação, isto mesmo quando eu terminei o curso, eu tinha a intenção de prosseguir o doutoramento. Contudo, decidi não o fazer por 2 razões. A primeira foi porque, entretanto, eu ingressei no mercado de trabalho, não é? E gostava mesmo daquilo que fazia, aquilo que eu quero é trabalhar com pessoas, é estar no terreno. E é desgastante o mercado de trabalho e estudar ao mesmo tempo? O doutoramento, sim, e porque não queria voltar a sentir o mesmo que senti quando fiz a tese de mestrado. Pois. Que é a experiência de solidão, ou seja, é um trabalho solitário, é um trabalho muito, muito exigente, e eu sentia-me e sinto-me, não é? Altamente preenchida por aquilo que faço diretamente com as pessoas. Não é? O contexto de Isso é intervenção bom, não é? e avaliação. Isso é ótimo. E adoro a interação com os alunos. Preenche-me. Claro. E de momento, temos a honra de ter como psicóloga a nossa escola e, portanto, eu queria lhe perguntar qual é que são os desafios mais recorrentes que lhe aparecem à frente? Quando queres dizer desafios, os desafios na escola, isto é imprevisível. Não sei, se calhar quer dizer o Tenho que problema já mais dizer. comum. Sim, um problema mais como aquilo, Mais comum. aquilo que enfrenta mais, que os alunos precisam mais. As dificuldades de aprendizagem, não é? Ou seja, os psicólogos nas escolas, não é? Uma das primeiras linhas de atuação, não é? É ajudar os alunos com dificuldades de aprendizagem no sentido de perceber, não é? Se existe ali algum comprometimento do ponto de vista cognitivo e neuropsicológico que explica aquela dificuldade de aprendizagem. Acho que preciso para a matemática, então. No caso de se excluir estas hipóteses, porque por vezes não é feita uma avaliação psicológica, não é? E é excluído aqui as dificuldades com base em déficits intelectuais, não é? Por base, e muitas das vezes isto acontece por falta de estudo, não é? Desmotivação escolar, não é? Isto acaba por ser muito desafiador, não é? Porque ajudar um aluno a desenvolver motivação é dos processos mais difíceis e complexos, não é? Que um psicólogo E é dos mais pode ter. comuns, então, que aparece essa Sim, vertente. sim, existe alguma desmotivação escolar, não é? No contexto escolar, seja aqui cinjo-me à escola secundária de Paredes, não é? Que é esperado, não é? Que às vezes alguns Claro, alunos sintam claro. Sim, alguma claro. desmotivação, mas alguns também estão predispostos, não é? Também a melhorarem, não é? E a adquirirem estes conteúdos, não é? De motivarem-se. Eu desenvolvo alguns projetos de grupo, não é? Com algumas turmas de secundário, não é? Para promover a motivação e o sucesso escolar. E que, maioritariamente, aqueles que aderem são sempre aqueles que até já têm notas razoáveis, não é? Querem é melhorar mais, não é? Pois, porque lá está, como já falamos aqui antes, é preciso sempre o próprio paciente, aluno, neste caso, ter essa vontade de ser ajudado, porque se nós não temos vontade de ser ajudados é complicado mesmo para a doutora. Sim, um desafio é quando um aluno é encaminhado para o serviço de psicologia e não quer. Pois, Ou seja, está claro. ali de uma forma imposta, não é? Pelo professor ou pelos pais, não é? E é difícil para nós psicólogos, não é? Reverter um bocadinho, não é? Mas há muito essa ideia que os psicólogos são mágicos. Quem me dera. Percebe esta questão que é... Quem me dera, não é? Eu às vezes digo aos meus alunos, entre aspas, não é? Às pessoas que eu acompanho, vou retificar, não é? Que gostava de ter o poder, não é? De lhes tirar o sofrimento que eles às vezes sentem. Claro que eu há bocado disse, não é? Que grande parte da intervenção é na área das dificuldades de aprendizagem, na avaliação essencialmente, mas também existem, não é? Muitos alunos, não é? Que procuram o serviço de psicologia, não é? Também por problemas emocionais, não é? Em que o sofrimento é válido. Claro. E é mesmo aí que, nesse aspecto que eu também queria questionar, que é quando é que se deve procurar ajuda? Quando é que nós sentimos que estamos assim, ok, preciso mesmo de um tratamento terapêutico ou qualquer coisa assim? Todos nós, seja seres humanos, temos a capacidade de nos ouvirmos. O corpo diz-nos tudo. Nós só temos que aprender a estar atentos, não é? Se começarmos a dormir mal, se começarmos a perder o apetite, se nos começa a doer mais vezes a cabeça que o normal, se começarmos a nos sentir mais tristes, com pouca vontade de interagir com os outros, isto são indicadores que talvez alguma coisa não esteja bem. Porque o corpo é o palco das emoções. Correto. Parabéns. Muito bem. Parabéns. Uma setora de psicologia feminina até se orgulhar. Muito bem. Ou seja, resumindo, quando alguém identifica que há um prejuízo significativo no seu funcionamento, ou seja, há uma alteração
Do ponto de vista da emoção, do ponto de vista social, do ponto de vista escolar, do ponto de vista familiar, é aí que deve recorrer a uma ajuda psicológica. Claro que esta ajuda passa primeiro pelo psicólogo avaliar, ou seja, o psicólogo vai avaliar o funcionamento global e vai perceber se está ou não num ponto clínico, não é? Porque por vezes pode ser um problema situacional, não é? Que ainda não careça de uma intervenção, mas apenas, não é, de uma avaliação, Sim. não é? E que pode-se de alguma forma esperar, não é? Mas o corpo Diz-nos sempre diz-nos. tudo. Alerta Temos que sempre. aprender a Exato. ouvir, a ouvir. E quando é que sente que um paciente ou um aluno assim deve desistir dessas, ou seja, já está tratado, não é? Isso é o psicólogo que habitualmente o orienta nesse sentido. Tal como eu disse no início, não é? A relação terapêutica é feita através, não é? É como se fosse uma dança, não uma dança efetiva, mas eu gosto muito de usar metáforas mesmo, ou seja, em termos de processo terapêutico, não é? Em que o aluno e o psicólogo, não é, estão a desenvolver uma intervenção em que os objetivos foram delineados no início da terapia, não é? Porque, obviamente, há um objetivo a atingir, em que vai-se medindo, não é, esse objetivo, não é, se ele já foi alcançado ou não, e depois é feita, obviamente, a suspensão, não é? Chamamos aqui os follow-ups, que é, há uma melhoria, não é, significativa. Vamos esperar um mês, daqui a um mês é feita uma marcação de uma nova sessão, é avaliado novamente o estado e conclui-se, não é, que foi atingido o sucesso terapêutico. Ok. Pegando agora noutro tema, penso também bastante pertinente e era um dos temas que nós hoje queríamos falar, que é o seguinte: na nossa sociedade é notório que às vezes algumas pessoas, nomeadamente gerações faixa etária mais elevada, ainda têm algum preconceito em relação à psicologia. Ainda pensam que a psicologia é para maluquinhos e assim. E eu queria saber a sua opinião sobre isso, se nota isso no seu trabalho e como é que acha que isso está a evoluir em termos de mentalidade da sociedade no geral. Eu acho que cada vez menos isso começa a notar-se. Eu acho que as pessoas já estão mais predispostas, não é? Mais disponíveis de que um psicólogo, afinal, não é só para pessoas mais vulneráveis do ponto de vista mental. Não é? Ou seja, existem um conjunto de perturbações psicológicas e psiquiátricas e hoje em dia eu sinto que os pais, principalmente os pais, não é? Recorrem com mais frequência a avaliações psicológicas para os seus filhos, de forma a permitir, não é, excluir aqui algum tipo de perturbação psicológica. Acho que isto está cada vez A evoluir no mais bom sentido, não é? Sim. E para essas pessoas que ainda têm essa mente mais retrógrada, como é que se poderá mudar esse pensamento? Ou essa seja, é mentalidade? possível mudar? É difícil, estamos a falar de estruturas de pensamento, não é? Se falarmos que a nossa personalidade vai evoluindo, não é? E atinge a sua maturação aos 18, não é? A partir daí, estamos a falar de pessoas obviamente mais velhas, não é? Se elas acham, se é uma crença que a psicologia não é, eu não gostava de usar a expressão que o João disse, não é? Mas se acham que ir ao psicólogo é para maluquinhos, como o João disse, não é? Se eles acham que aquilo é uma crença, não é? É difícil reestruturar, não é? Porque já é uma estrutura de pensamento. Claro. Ou seja, a pessoa só vai mudar se às tantas passar por um período menos favorável na vida e que um psicólogo necessite de ajuda e que comece a valorizar a psicologia de uma outra forma, quer a psicologia, quer a psiquiatria, Mas ou outros técnicos de saúde é pena mental. porque deve haver muitas pessoas que não têm esse tipo de ajudas porque os pais ou assim não aceitam que essa pessoa tenha esse tratamento. Ou mesmo essa pessoa foi incutido isso até no crescimento e vou agora ao psicólogo. Isso é para maluquinhos, não é? Sim, pode condicionar efetivamente. Claro que há sempre aqueles jovens, e aqui eu vou falar com base no meu conhecimento de jovens, que mesmo sabendo que os pais dizem que o psicólogo não vai ajudar, eles recorrem mesmo assim, não é? Recorrem, informam os pais, não é? Mas vão e têm a iniciativa, não é, de procurar ajuda, ou seja, valorizam-se, não é? Porque é importante. Isso é muito bom. A saúde mental está na base. Claro. Porque é que se uma pessoa tem um problema numa perna ou do estômago ou assim, vai-se ao médico, não é? Ninguém tem preconceito nisso. Com a cabeça acho que é a mesma coisa. Mas é algo que está a mudar. Acho que é algo geracional. Vai mudando, não é? E alguém que experiencia, não é, um quadro de ansiedade ou um quadro depressivo, eu costumo dizer, não é?
isto aos pais e aos jovens ou crianças, não é? Que seria bem melhor que eles partissem uma perna que ter uma depressão. E vocês perguntam-me porquê? Porque uma perna recupera-se provavelmente em 3 meses ou 4, uma depressão não se sabe. E pode deixar, digo eu, pode deixar certas mazelas a nível psicológico. Sim. Existem pessoas que ficam com depressão crónica, não é? Pois. E algumas delas começam na adolescência, outras na infância, ou seja, existe depressão infantil, não é? E eu dei aqui o exemplo, não é, da questão da perna, não é? Porque há uns anos atrás a Ordem dos Psicólogos lançou uma campanha de sensibilização nesse sentido, de que a depressão dói, não é? E é necessário, não é, que as pessoas também, todas elas tenham noção que a saúde mental é tão importante como toda a nossa parte física. Claro. E quando o mental não está bem, a parte física fica condicionada. Exatamente. Porque há sintomas que também acabam por Desculpa. decorrerem. Eu pessoalmente também, desde a pandemia, comecei a lidar mais com quadros de ansiedade e percebi mesmo essa parte que diz, às vezes é melhor partir já não digo, partir é um bocado extremo, mas torcer um pé ou assim e estar ali uma semana ou duas do que às Ter vezes uma contratura, Sim. por exemplo. Do que ter É às mais vezes um rápido. quadro de ansiedade ou de quadros depressivos ou assim, porque É realmente complicado. é aquela dor que não dói, não é? Aquela dor que não se sente fisicamente. E pegando no que tu disseste, e juntando também o que estávamos a falar, jovens e pandemia. Bem, como nós todos sabemos, e lá em casa de certeza que também sabem, a pandemia deixou as suas consequências, não só a nível físico, mas também a nível psicológico. Isso na altura foi bastante falado. E aliando isso às redes sociais, o que é que acha? Acha que realmente as gerações mais jovens estão a ser condicionadas mentalmente por esses dois fatores, ou que isso passou um bocado à parte? Ou seja, tem notado isso no seu trabalho? É assim, a pandemia afetou, não é, todas as pessoas de uma forma geral, não é? Contudo, não é, também temos que nos lembrar, ou não nos esquecermos, não é, que nós somos seres humanos, não é? E somos a espécie que mais consegue se adaptar. Mais uma vez, não é, as competências inatas de cada um de nós, não é, fez com que para uns a pandemia fosse muito difícil e para outros não fosse tão difícil, porque tem a ver com uma capacidade de adaptação. Claro que para as crianças, principalmente os mais jovens, aqui eu estou a falar da idade escolar, a pandemia trouxe consequências não só do ponto de vista social e emocional, mas também do ponto de vista da aprendizagem. Ou seja, existem muitas crianças, ainda não há estudos, não é, que validem isso, porque temos que esperar, não é? Mas eu tenho já constatado com isso, em que os processos básicos de leitura e da escrita estão afetados. Ou seja, crianças que estavam no primeiro ano, isto em 2020, foram 2 anos bastante complicados. Em que o desenvolvimento parou ali um bocadinho. E isto condicionou. E depois houve uma agravante, não é? Que também se notou, isso eu tenho notado, não é? Em contexto terapêutico, que é a maior dependência dos jovens e das crianças ao meio digital. Não é? Pois, Começaram a jogar mais ou a assistir mais a vídeos. Às vezes eu fico de alguma forma preocupada, não é? De saber que alguns jovens não veem televisão. Ou seja, acabam só por conhecer um mini ecrã de um telemóvel em que a Associação Mundial de Pediatria, não é, aconselha meia hora por semana, não é, a uma criança, não é, assistir a vídeos ou a jogos, não é? E não é à toa, não é, que o novo DSM, que é o Manual de Perturbações Mentais, incluiu como novo diagnóstico a dependência também de jogos online, não é? E também a dependência das redes sociais. Isto é um problema e acaba por me preocupar, mesmo em contexto escolar. Eu vejo muitas das vezes os jovens, e aqui já falo do básico como também do secundário, não é? Em que não há interação. A interação, não estou a dizer que não há no todo, mas vejo telemóveis, vejo-os sentados ao telemóvel, não é? Ou seja, isso até pode afetar a parte física pela parte do sedentarismo, ou seja, é uma bola. E condiciona mesmo o estudo em si, Exato, a concentração. E existem jovens que têm muitas dificuldades em focar-se para o estudo, em desenvolver a atenção plena, não é? Que é aquele estudo eficiente, porque não se conseguem desligar daquilo que é o ecrã. E o ecrã é prejudicial no todo, ou seja, mesmo do ponto de vista de estruturas cerebrais, não é? Um jovem que está 5, 6, 7 horas, porque isto acontece, eu sei que acontece, não é? Por me relatarem isso em períodos de férias, todos os dias, não é?
Agora não se vai notar o comprometimento, mas isto a médio e a longo prazo irá-se notar aqui algumas sequelas, mesmo se não for mais pronto em termos de atenção, não é? E concentração, não é? Daí vermos crianças que não conseguem estar quietas à espera. E jovens também, não é? Sim. Em que há uma agitação e uma necessidade de estar a olhar para o ecrã. Mas mesmo então a pandemia não trouxe outros fatores como por exemplo a socialização, não é? Os jovens socializam muito menos e os jovens, o tempo de incerteza, trouxe muito tempo de incerteza, o que dá um certo medo aos jovens, mesmo adultos. Tem notado isso nos seus pacientes? Sim, um pouco, não vou dizer que é na grande maioria, não é? Existiram alguns jovens, não é, que desenvolveram algumas perturbações durante a pandemia, mas já estavam predispostas, não é? Já estavam ali alguns indicadores. Apenas se agravaram. Só agravou. Ou seja, todos nós temos uma vulnerabilidade de desenvolver algum quadro de ansiedade, ou um quadro depressivo, ou outro quadro clínico. Sim. Agora, faltam as variáveis, faltam os precipitantes ou os ativadores, não é? Um jovem que já tinha uma tendência a algum tipo de ansiedade, a ansiedade, aqui estou a falar clínica, não é? Porque a ansiedade, obviamente, é uma ansiedade normativa e que é aceitável, não é? Com a pandemia, isso agravou-se. Pode ser um gatilho, a pandemia foi um gatilho. Sim. E para esses jovens que sofrem, seja de ansiedade, seja de outra coisa qualquer, de falta de motivação, o que é que aconselha, ou seja, de atividades e ritmos que se deve manter ao longo da vida, não é? Para se manter equilibrado. Para mantermos equilibrados. Um psicólogo não dá propriamente conselhos, não é? Às vezes há aquele mito, não é? Ou aquela tendência menos acertada de que o psicólogo aconselha. Nós não fazemos aconselhamento, não é? Nós fazemos intervenção psicoterapêutica, não é? Com base naquilo que é o problema, não é? Daquele jovem, não é? E focámos-nos, não é? Na problemática. Agora, existem algumas estratégias que podem promover o bem-estar do jovem, não é? Estas estratégias depois vão depender também do gosto pessoal de cada um, não é? Agora, e isto vamos aos princípios bases. É importante a comunicação com os outros, a interação social, não é? O estar também em família, a prática desportiva, não é? O cuidado com a alimentação também, não é? De forma, ou seja, tudo junto, não é? Obviamente vai fazer com que alguns quadros possam ser evitados, mas isso também vai depender de contextos, não é? Um aluno, não é? Aqui volto a falar no aluno porque é o contexto em que eu trabalho maioritariamente, não é? Pode ter um contexto familiar, não é? Que esteja neste momento, não é, destabilizado, isso pode afetá-lo, não é? Claro. Por mais que ele use as estratégias, não é? As estratégias de interação, do exercício e afins, não é? Aquele equilíbrio familiar, estando desproporcional, vai afetá-lo, não é? Ou seja, não há propriamente aqui, digamos assim, um remédio, não é? Claro. Chave. Aquilo que eu digo sempre, não é? E que tenho vindo a dizer com toda a minha prática é: todos nós somos capazes de nos ouvir, não é? E se nós nos ouvirmos, ouvir as nossas emoções, porque elas dão sinal, falarmos com alguém em quem confiamos. Mas para isso não acha necessário uma aprendizagem a ouvir-nos a nós mesmos? Um autoconhecimento. No sentido de conseguimos prevenir. Isto desenvolve-se ao longo da vida, não é? Aí estamos a falar da emoção, não é? O desenvolvimento emocional é crucial no ser humano. Sem emoção, como é que reagimos, não é? Como é que vamos lidar com as adversidades da vida, não é? Isto vai desenvolvendo desde os primeiros dias do nascimento. Claro que, quanto mais domínio emocional um indivíduo tem, melhor ele será capaz para lidar com as adversidades da vida. Por isso é que a educação da criança nos primeiros anos de vida é crucial. O dizer o não. Pois. Para que eles aprendam a quê? A autorregular-se, não é? Do ponto de vista emocional, não é? Claro. E agora temos aqui um desafiozinho para si, uma história. Nós costumamos sempre fazer uma rúbrica, assim, dependendo do convidado. E a rúbrica deste episódio, como a doutora é psicóloga, nós pedimos histórias no nosso Instagram para as pessoas nos mandar e escolhemos uma história de uma rapariga que contou o seu problema e se a doutora puder ajudar assim mais ou menos, assim por alto,
Só para fazer este pequeno jogo, digamos assim. Yeah. E então ela mandou-nos assim: boa tarde, sofro de ansiedade antes dos testes e antes das apresentações. E também encontro-me alguma ansiedade, pois não sei o que seguir e encontrar o que mais gosto. O que é que tenho? Se quer que eu repita? Mas... Eu percebi a ansiedade de desempenho, não é só Exatamente. desempenho, E depois não saber qual é a vocação. e não saber qual é a vocação. vocação. Quanto à ansiedade face ao desempenho, não é? Isto é uma ansiedade, não é, que é considerada, não é, muito comum, não é, nos jovens, não é, nos alunos, não é? Eu acho que sempre existiu. E sempre existiu. sempre existiu. E há uma parte dessa ansiedade que faz sentido. Significa que essa jovem está preocupada, não é? E que quer se dedicar e se quer estudar para os testes. Claro que muitas das vezes a ansiedade face ao desempenho está relacionada com uma preparação por vezes ineficaz, que é, quanto mais o aluno se preparar, mais confiante ele vai ficar. Se ele sentir que fez os resumos, esteve atento, estudou, reveu a matéria, isto do ponto de vista mental, ou seja, a estrutura do pensamento é, eu fiz tudo isto, o teste vai correr bem. Fazer um processo também de imaginação, que é uma técnica, que não a vou explicar aqui na sua totalidade, mas é o imaginar o dia do exame ou o dia do teste como um dia que vai correr bem, que é, eu vou acordar, vou tomar um pequeno almoço, depois vou para a escola, estou a entrar na sala de aula, vou abrir o teste da matemática, eu vou conseguir fazer aquele exercício, se eu não conseguir fazer aquilo, vou avançar para o seguinte, fazer a imaginação de forma positiva. Porque muitas das vezes, não é, os alunos catastrofizam, não é? Que é, eu estudei, mas vai correr mal. Quantas vezes eu já tive alunas, não é? Alunas e alunos, não é? Em que pelo toque, como batiam à porta, eu percebia como é que eles vinham, não é? Eles faziam assim, não é? Eu tenho alguém, não é, especificamente na minha mente, que já não está na escola, mas correu tudo bem em termos de percurso, que é, mesmo que lhe corresse bem o teste, ela catastrofizava a dizer que aquilo tinha corrido muito mal, muito mal. E depois íamos a ver e a nota. É uma pressão exagerada. É uma pressão exagerada, ou seja, penso que já sugeri aqui algumas formas, não é, de a jovem lidar com isso. Quanto à questão do não saber a vocação, isso é difícil, não é? Mas aqui o que lhe queríamos perguntar é o seguinte, qual é que são os passos que normalmente nós temos que fazer para descobrirmos a nossa vocação? E imagino que eu, por exemplo, por acaso quero entrar em Psicologia para o ano, como é que nós podemos estar certos de que realmente é isto mesmo que nós queremos fazer? É assim, nós nunca vamos estar certos, não é? Nunca vamos estar certos. Mas como é que podemos ter uma mínima certeza, uma mínima segurança daquilo que vamos fazer? É difícil sabermos com exatidão, não é? Aquilo que queremos ser sem experimentar. Não é? Ou seja, mas não dá para ser psicólogo sem estudar primeiro, não dá para ser engenheiro, não é? Ou então ser professor ou ser eletricista, não é? Aqui é importante fazer um processo de reflexão, não é? De imaginar algumas profissões, perceber os conteúdos dessas profissões, não é? De forma a que a pessoa faça um processo de imaginação de se eu estivesse a dar aulas, como é que eu me sentiria, como é que eu me imagino, não é? Tem a ver um bocadinho com um processo muito de reflexão e suposição, não é? Claro que uma experiência profissional também faz com que depois a pessoa, não é, fique mais disponível a novas experiências e novas profissões, não é? É necessário refletir muito, pesquisar sobre as profissões, fazer uma lista, começar com uma lista de 10, por exemplo, e ir cortando, vendo alguns dos planos curriculares desses cursos, pesquisando acerca das profissões. Podem também, às vezes, entrevistar ou até falar com pessoas dessas áreas, de forma a imaginar-se, é aquilo que eu quero fazer, não é? Mesmo aquilo que Mas eu acho que fazer, ou não. só se sabe realmente quando se está no terreno. Sim. E já conheci pessoas que estão anos e anos, eu vou ser isto. E chegam lá e se calhar não quero ser isto. E vão para outra coisa e são muito mais felizes nessa outra área. Sim. Acontece Eu muito digo isso. sempre isso aos alunos, não é? Que é, eles podem entrar num determinado curso, não é? Vamos imaginar, João, entras em Psicologia em Coimbra, não é? Ainda se lembra.
Muito bem. Vais desenvolver a tua terapia familiar e sistémica, não é? Que é lá a grande vertente de Coimbra, se não estou em erro, não é? Mas vamos imaginar que estás lá no primeiro ano, não é? E que afinal, sim, afinal não é isto que eu quero. Não é? Mudas, não é? E o mundo não Nós acaba, devemos- não acaba. E nós devemos ser capazes disso, é a mesma coisa. Eu hoje quero ser psicóloga, gosto imenso daquilo que faço, mas será que eu vou sentir sempre motivada? Não é? Pois. Se eu não me sentir, tenho que repensar na minha escolha, porque levantar-me todos os dias para fazer alguma coisa que eu não quero. Mas felizmente estamos num mundo com cada vez mais opções e cada vez mais oportunidades. Não é? Sim, mas por vezes há pressão, por exemplo, familiar ou assim, e parece que mudar às vezes implica, enfim, diversas questões Claro. que... Mas acho que o que as pessoas devem perceber é que, no fundo, a vida é de cada um de nós. E tudo é possível. E cabe-nos a nós decidir e... Somos os tentar ser atores, felizes. não é? Exatamente. Da nossa vida, tomarmos as nossas decisões, não é? Claro. Exatamente. E bem, parece que também tivemos mais um episódio que foi bastante informativo e que irá ajudar, se calhar, muita gente, porque Espero infelizmente que sim. estamos a passar por fases ao longo destes anos que podem ser um bocado mais vulneráveis para as pessoas, não é? E esperamos de alguma forma que essas pessoas vão buscar forças e que seja um início, se calhar, de uma compreensão para o que é a mente e a saúde mental e a importância da mesma. Aí finalizamos aqui mais um Sim, episódio. e gostava de, antes de finalizar, reforçar aqui duas ideias que são bastante importantes. Que é, se alguém em casa a vir este episódio e nós podemos ajudar e fazer a diferença, nunca se esqueçam de uma coisa, é que aquilo que tu estás a passar, outros já passaram e tu também irás passar. E para isso não tenhas medo nenhum de recorrer a pessoas como a doutora Ana Pinheiro, à qual agradecemos desde já estar aqui connosco. E Foi eu uma é que honra. agradeço o convite. Foi uma honra. Foi uma honra tê-la aqui. Muito obrigado por estares aqui. E, bem, finalizando mais um episódio. Vemo-nos para a semana. Obrigado por estarem desse lado. E é a mesma hora, não é? Exatamente, aqui na Nova Canal. Novum Canal. Sempre novão, sempre seu.